Olá, amigos da TV Cidade, que alegria estar com vocês aqui novamente. Programa O Despertar da Consciência, que coisa boa, fique com a gente, temos um assunto ótimo. Esse programa traz um trabalho de aperfeiçoamento pessoal, de melhoramento pessoal, de qualidade de vida, do despertar espiritual, despertar da consciência. Então, tem muitos ensinamentos valiosos que são trazidos de estudos profundos, de grandes autores, de grandes livros, grandes profissionais, e a gente resume e traz para você aqui um trabalho de autoconsciência. Então fique com a gente, compartilhe para os seus amigos, e eu peço que você fique até o fim, inclusive que envie para os seus amigos, as pessoas que você gosta, porque esses ensinos aqui eles estão resumidos, compactos, são justamente para a gente conseguir aplicar no nosso dia a dia, né? E quem de nós não quer melhorar? Então, isso aqui é uma aula, é uma lição para a gente estudar, revisar, olhar duas vezes, né? E estudar, porque isso aqui pode fazer a diferença na sua vida e vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Aqui eu quero trazer ensinamentos que já vêm sendo comprovados há muitos anos pelos grandes profissionais da área, da psicologia, da física quântica, da espiritualidade, do ensino da fraternidade de luz, enfim, ensinos que trarão para você contribuições para melhoramento. Então, hoje nós vamos estudar sobre os egos humanos. Os egos, tem gente que fala os egos negativos, né? Confunde que há os positivos e negativos. Os egos são essas questões psicológicas internas que nós temos e nós precisamos polir, trabalhar, né? Como se a nossa alma, o nosso espírito fosse uma pedra que precisa ser polida, lapidada, trabalhada, né? Nós ainda somos uma pedra bruta, um diamante ainda na natureza, ainda não tão brilhante. A gente precisa polir, né? Então, através do trabalho interior que a gente faz, da autoconsciência, a gente começa a polir essa pedra e nós nos tornamos o nosso potencial divino maravilhoso. Então, os egos, o que são os egos? Então, existem 7 egos principais, né? A ira, a soberba, a luxúria, a inveja, a gula, a preguiça e a cobiça, né? Então são 7 egos principais que nós temos ali, né? E também tem o medo, que é considerado um ego, mas vamos ficar nesses 7, né? Inclusive no Apocalipse é descrito como o dragão das 7 cabeças e assim por diante, né? Mas cada um tem a sua interpretação, né? Vamos dizer que esses egos são aquela bagagem espiritual, psicológica que nós temos que trabalhar em nós, nós temos que melhorar dentro de nós, né? A pessoa diz assim, eu sou um espiritualista, eu estudo, eu leio, mas se tu não trabalha os teus egos, é difícil a convivência, porque você vai ter questões para resolver e não vai conseguir dar a volta nisso aí. Então, vamos encarar que os egos são o grande desafio, né? Como se nós fôssemos... nós sempre vamos ter egos, sempre vamos ter um pouco de irritabilidade, egos, de ira, a gente tem, não é que a gente vai eliminá-los, mas a gente tem que dominá-los através, né, do nosso trabalho. Nós temos que ter os nossos egos como eles trabalhando para nós e não o contrário, né? Por exemplo, uma pessoa que é extremamente irritada, né? Como diz, pavio curto, né? É o ego da ira, da irritabilidade. Então ele tem um casamento, tem uma convivência e qualquer coisinha ele já está explodindo, né? Começa a soltar fogo pelas narinas, como falam, né? Um verdadeiro dragão, né? A pessoa faz uma coisinha assim, já estoura. Isso porque ele tem uma questão interior não trabalhada, não resolvida, que precisa ser trabalhada através do seu autoaperfeiçoamento, né? Então, o primeiro lugar para a gente conhecer os egos é identificá-los, reconhecê-los dentro de nós. Então você reconhece que você tem um ego, que você tem uma situação interior que precisa ser trabalhada, né? Você tem aquele ego, você tem que... Então, se você disser, não tenho, eu sou um santo, aí não adianta, aí vai embora, tchau, aqui não adianta. Você tem que, primeira coisa, reconhecer. Sim, eu tenho ego, sim, e eu sei que eles me fazem mal, eu gostaria muito de tirá-los, de dominá-los na minha vida, e é isso que a gente vai tentar fazer aqui dentro de nós, não? Então, o ego da irritabilidade, da ira, do pavio curto, como que a gente pode então melhorar essa situação interior? Ver no outro
sempre a imagem do próprio Criador, a imagem de Deus. E saber que nós, como espíritos, nós temos que trabalhar esses aspectos psicológicos, senão a gente não consegue evoluir para graus maiores, né? Então isso, quem se beneficia com isso somos nós. Digamos assim, que um espírito muito primitivo, né? Uma pessoa muito ainda no começo da sua caminhada espiritual, ele é cheio de egos, né? Ele é cheio de ego, então ele se irrita facilmente, né? Então isso é uma característica de espíritos, de almas que estão ainda no início da caminhada. Então se a gente sabe que o objetivo final da nossa caminhada é nós não termos todos esses egos, ser pessoas mais doces, mais suaves, mais leves, mais espiritualizadas, né? Então quanto mais rápido a gente conseguir chegar nisso, melhor para nós, não é mesmo? Concorda? Vamos supor que a gente esteja nessa existência, na vida aqui, né? Quando que o nosso objetivo é eliminar tais defeitos, se tornar uma pessoa divina, suave, leve, de ótima convivência, uma pessoa amorosa, né? Por isso que o Cristo falou, né? Amai-vos, amai-vos. Então a gente desenvolve esse trabalho interior, a gente vai polindo, limpando e a gente evolui, a gente cresce. E nossa evolução espiritual faz com que nessa existência a gente já resgate a nossa missão espiritual, o trabalho que nós temos aqui na Terra e tudo mais, né? Então olha só, né? É muito gratificante tu conseguir tirar um ego. Agora, eles estão sempre ali do teu lado, né? Então, é que nem aquele bichinho que está circulando na tua cabeça, eles estão ali, né? A qualquer contrariedade, a pessoa explode, a pessoa, né? Especialmente, vamos falar também no casamento, né? Casamento, a falta de diálogo, a falta de aceitação, a tolerância ou a intolerância com o cônjuge, tudo isso são ramificações da ira, da irritabilidade. Então é muito, especialmente hoje em dia nos relacionamentos, está sendo muito difícil porque as pessoas têm objetivos diferentes, então um não consegue entender o papel do outro, e até porque o homem e a mulher têm papéis diferentes, bem distintos. Né? A mulher já é mais voltada para uma certa atividade, o homem para outra. Então existe também essa diferença orgânica aí que complica um pouco a situação. Né? Então nós temos que descer a nossa expectativa, né? Descer a nossa exigência em cima do outro. Né? A gente pede, eu quero que o outro seja assim, 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 perfeito, e nós não somos. Então nós começamos a melhorar a nós mesmos, botar para dentro de nós. Agora tome nota aí, né? O bom humor, a aceitação, o carinho, o amor incondicional, a tolerância, o perdão, a compaixão, né? Parece assim, mas isso tudo é exatamente um pouquinho de tudo, é um somatório de coisas que nós temos que trazer para a nossa vida. Então, se você colocar a tolerância, a compaixão, você vai ver que quando uma situação difícil surge, né? Surgiu um desafio, surgiu uma dificuldade, o que a gente faz? A gente começa a se irritar, começa a gritar, começa a espernear, ou a gente vai dar uma respirada, respira, Senhor, dá-me força nesse momento, né? Conta até 10, vai passear, dá uma volta, né? Surgiu um problema, surgiu uma vontade de, né? A gente vai, respira, dá uma passeada, dá uma serenada, daqui a pouquinho já acalmou, né? Por quê? Que quando a gente está nesse processo de explosão interior, né, de revidar com o outro coloca uma situação difícil, a gente revida imediatamente, né, né, bate bola. Assim que acontece, né? E aí os casamentos têm grandes dificuldades de permanecer por causa desse bate-bola que não leva a nada e pelo contrário, né, desgasta. E aí então é muito importante a gente fazer a auto-observação, a autoanálise, como diz o próprio Cristo, né? Olhar para o outro, ter o perdão, né? Dar a sua face quando a gente é ofendido. Então, né? É uma parábola, uma metáfora que o Cristo colocou. Né? Dar a face, o que significa? É engolir, é aceitar o outro, ver no outro uma pessoa que está às vezes passando um problema, que ele está passando para ti com aquela irritabilidade, está passando todo o seu vazio interior. Então temos que perdoar, porque nós também temos os nossos momentos Então, a gente tem que serenar a mente e o coração e pedir muito que a espiritualidade, que o Cristo, que as coisas boas que nós invocamos quando a gente pede, Senhor, dá-nos paz, dá-nos serenidade, dá-nos tolerância, dá-nos... Essas coisas, elas vêm se manifestar no dia a dia, né? Então, olha, que coisa incrível. Então, os relacionamentos são uma grande arte, né? A arte do relacionamento. Eu acho que é uma das artes mais difíceis que tem, mas é aquela que nos levará adiante. Que nós, como espíritos aqui estamos na matéria,
a gente está aqui, como eu já falei antes, para aprender. Não teria graça a gente vir descer a matéria, nós como almas de Deus, vimos lá do coração de Deus, descemos a matéria somente com um objetivo, que é o aprendizado. O aprendizado. Então, é isso que a gente faz através da convivência com os irmãos. Então, aprenda que esses desafios e essas situações apresentadas na vida, todas elas fazem nós crescermos muito, evoluirmos o nosso ser. Então, tenha isso como algo bom, de alguma maneira. A cada dia você está melhor, a cada dia você está mais sintonizado, você está mais próximo de ti. Então, esse trabalho é necessário. Então, perdoe o seu cônjuge, perdoe. Claro, existe o diálogo, a necessidade do diálogo, né? Mas quando você não aguenta mais, né? Saiba que nesse momento também, quando você está explodindo, né? Isso é muito comum, acontece com quase todas as pessoas dessa vida, né? Com você, comigo, com todas. A gente tem momentos. Sabe que nesse momento a gente está emitindo uma energia ruim, uma energia baixa. E essa energia baixa atrai do mundo espiritual, dos seres trevosos, seres e entidades que estão nessa vibração de baixa vibração, né? Como eu sempre falo e repito da escala Hawkins, né? Já falei para vocês também sobre isso, até deixo aí depois essa imagem. A escala Hawkins, quando nós temos a vibração baixa, né, 20 Hz, 30 Hz, da ira, da tristeza, a gente atrai esses seres. E quando a gente está elevando na gratidão, no amor, a gente não atrai os seres superiores, os anjos da guarda. Então, notem bem que a gente é uma estação emissora de amor ou de ódio, né? De luz ou de trevas. Então a gente emite, conforme a nossa emissão nós atraímos. Então quando nós estamos irritados, estourando, a gente atrai essa legião de seres que às vezes pode tomar conta mesmo dessa situação e fazer esse conflito, que poderia ser leve, numa coisa muito grande, né? Uma bola de neve. Então saiba que você está chamando essa turma do capiroto aí quando a gente está nesse... Por isso é importante no casamento, no casal, nos relacionamentos. Isso também para pais e mães, filhos e tal, né? Vale para todos. É extremamente importante nós colocarmos o Evangelho dentro do lar. A leitura do Evangelho, uma prática tão saudável, né? É muito conhecido como o Evangelho no lar. É utilizada por todas as religiões, católicas, espíritas, todas as religiões fazem essas práticas com outro nome, né? Mas enfim, a leitura do Evangelho e a invocação no lar, né, do anjo da guarda daquela família. Então eu vou ensinar rapidamente como a gente pode fazer uma prática assim que ajuda muito essa parte de invocar para o lar os seres divinos, nossos anjos da guarda, nossos seres espirituais, o nosso Jesus ou o nome que você quiser dar.